E agora apareceu aí do zero? Sim. Beleza. Então, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto ontem, né? Nós falamos aí sobre primeiros socorros, as suas origens e algumas definições, ok? Então, falamos sobre o criador do primeiros socorros, que foi o Jean-Henri Dunant, tá? Na época que foi criado, o porquê foi criado, né? Para auxiliar aí, as pessoas vítimas de lesões por conta de guerra, né? Tanto os militares quanto os civis envolvidos. Temos um pouco da história desse criador dos primeiros socorros, né? Que ele fez parte do Comitê dos Cinco, né? E que ele é o cofundador da Cruz Vermelha. Perfeito? Sobre conceitos, falamos aí sobre o conceito de primeiros socorros, né? Que é um conjunto aí de procedimentos que são aplicados em pessoas com risco iminente aí à vida ou à saúde, tá? E a função primordial, né? O objetivo primordial dos primeiros socorros é manter aí os sinais vitais dessa vítima estáveis até o seu transporte para uma assistência médica especializada. Temos a definição de socorristas, né, que está regulamentada pelo Ministério da Saúde, pela portaria 824. Vimos, né, de emergência, que é aquela situação onde existe aí o risco iminente de morte por conta de uma lesão mais severa, ou um caso clínico mais severo, e de urgência, que é uma situação onde a pessoa realmente necessita aí dos cuidados médicos intra-hospitalar, mas não existe o risco de morte iminente, tá? Mostramos aí a diferença aí de um acidente e um incidente na área de primeiros socorros, né? E nesse contexto, existe uma pequena diferença aí da área de segurança do trabalho, né? Nessa parte conceitual de acidente e incidente. Vimos também a diferença aí do que são sinais e sintomas, né? Então, os sinais é tudo aquilo que o socorrista, a partir da sua experiência e prática, consegue perceber na vítima, né? Sem que ela precise falar. Então, uma fratura, uma hemorragia externa, um corte, uma escoriação, ok? Então, esses sinais são visíveis ou palpáveis, né? Então, o socorrista ele consegue sentir através do tato, né? Ou ouvir aí um chiado na respiração, ou através da visão ali perceber alguma anomalia nessa vítima. Já os sintomas, eles precisam ser relatados pela vítima, ok? Então, uma dor de cabeça, tontura, náusea, né? Esses são sintomas que, se a vítima não relatar para o socorrista, ele não tem condições de perceber o que está acontecendo. Falamos sobre os aspectos legais dos primeiros socorros, né? Então, a partir do momento que eu fui treinado para tal, né, eu tenho obrigações como socorrista, né? E mesmo quem não foi treinado, né, pode incorrer aí no artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro, né? É deixar de ajudar uma pessoa quando isso é possível, sem colocar a sua própria vida em risco, tá? E que, dependendo da situação, basta uma ligação aí para os serviços de emergência, que essa atitude já será o suficiente para ser considerada como auxílio à vítima. Vimos a diferença aí sobre dolo e culpa, né? Então, dolo é quando uma pessoa, né, alguém comete um ato ilícito por livre e espontânea vontade, querendo aquele resultado. Então, se eu cometi alguma coisa que não deveria, né, e esperava realmente aquele resultado e eu consegui, então eu agi dolosamente, tá? Mas quando eu atinjo um
que não era da minha vontade, mas eu tenho participação, né? Eu dei causa a esse malefício aí, e não foi por intenção, eu vou incorrer na culpa, né? E a culpa, ela tem três modalidades: pela negligência, imprudência e imperícia, né? A negligência é quando eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. A imprudência é quando eu descumpro regras de segurança, as quais eu conheço essas regras de segurança, tá? E a imperícia é quando eu realizo atividades onde eu não tenho a capacitação devida para aquele ato, né? Se em algum desses três momentos eu gerar um acidente, onde houver lesão corporal ou morte, tá ok? Eu estou incorrendo aí na culpa, né? E aí eu posso responder por homicídio, né? Um homicídio culposo, por exemplo, ou lesões corporais, tá ok? Lembrando que a lesão corporal ela também é classificada em lesão leve, média, grave e gravíssima. Vimos também que as nossas vítimas, elas têm o direito de recusa, tá? E quando ela pode recusar ser atendida? Quando ela está em condições plenas, né, condições plenas de realizar esse ato, tá? Se em algum momento o socorrista perceber que essa vítima não está com 100% das suas capacidades de decisão, tá? Ele pode intervir e promover aí uma condução coercitiva da vítima, ok? Então, mesmo que ela não queira, ela vai ser atendida. É óbvio que esse ato de condução coercitiva da vítima, ele é diferente de uma prisão, né? Nós não vamos agredir a vítima, nós não vamos aumentar aquela lesão que ela sofreu, ok? Então, tem que ter uma equipe treinada, né, que saiba como realizar essas manobras. Aprendemos a identificar algumas emergências, né? Então, diferenciar aqui o que é um caso clínico, o que são casos traumáticos e quais são as emergências psiquiátricas. Daqui a pouco falaremos mais sobre elas. Aprendemos sobre segurança de cena, né? Que começa na avaliação da cena, em garantir, né, reconhecer os perigos e riscos que existem no local, para evitar que nós, que estamos realizando o socorro, né, nos tornemos aí uma segunda vítima daquele fato gerador. Então, como exemplo aí, né, temos um acidente de trânsito. Para que uma equipe possa realizar um atendimento com segurança, né, eu tenho que realizar alguns procedimentos que garantam isso. Nesse caso específico é o quê? É o desvio do trânsito, né? O trânsito será desviado, né, sinalizado devidamente, vai ser desviado e nós vamos colocar uma barreira de proteção, né? Caso essa sinalização falhe, algum motorista desatento ultrapasse esse isolamento, né? Qual é a nossa barreira de proteção aí? A viatura que está estacionada antes do acidente. Aprendemos também aí sobre o início do atendimento, né? Então, o nosso atendimento de emergência, ele já começa durante a ligação telefônica, né? Então, é durante essa coleta de dados que eu consigo estabelecer o que está acontecendo, se for possível também o número de vítimas, né? Como foi o fato e quais são as reais necessidades para o local. São a partir desses dados que o atendente lá do 193 ou 192 consegue estipular o quê? Os tipos e as quantidades de viaturas que devem se deslocar para o local. Por vezes, essa coleta de dados ela falha, ou por conta do atendente, né? Ou, na maioria das vezes, por quem está solicitando, né? Principalmente por conta do estado de nervosismo e euforia da pessoa, né? Ela pode passar alguns dados inverídicos, né? E quando isso acontece, a primeira equipe que chega no local é responsável por retransmitir à central de comunicações a verdadeira situação, né? Então, em algumas vezes, a primeira viatura chega e a situação está pior do que foi relatado, né? Mas, na maioria das vezes, quando a primeira viatura chega, ela consegue constatar que
todo aquele apoio que está sendo direcionado para o local, ele foi sobredimensionado. E nisso é possível que cancelar o envio de algumas viaturas, economizando aí o sistema, né, mandando exatamente o que é necessário. Sendo assim, eu garanto que outras viaturas que estariam empenhadas nessa ocorrência, elas fiquem disponíveis para atendimentos de outras emergências. Segurança de cena, né, nós já havíamos adiantado. A bioproteção, né, então todo socorrista deve estar paramentado com EPI, e esse EPI ele é uma proteção de mão dupla, né? Então ele tanto protege o socorrista de se contaminar com alguma secreção, alguma via de transmissão dessas vítimas, né? Mas ele também evita que as vítimas sejam contaminadas por ele, né? Um exemplo seria um socorrista que utiliza a mesma luva para atender aí duas ou três vítimas, né? E aí, nesse caso, ele está promovendo o quê? Uma contaminação cruzada, né? Eu manipulo uma vítima, né? Toco em uma vítima, ela tem um sangramento e eu pego essa luva, né? Não retiro essa luva e depois trabalho em cima de outra vítima, né? Essa luva com sangue da primeira vítima estaria contaminando essa segunda vítima, ok? Então, a bioproteção é um fator de proteção aí bilateral. E a cinemática é muito importante para que o socorrista entenda o que aconteceu e consiga dimensionar realmente a necessidade de transporte da vítima ou não, né? São nesses casos aí, por exemplo, onde uma vítima ela tenta exercer o seu direito de recusa, mas devido à gravidade da situação, a deformidade que houve no veículo, por exemplo, né? A velocidade que ficou constando ali no velocímetro do veículo, às vezes isso serve de base para não deixar que a vítima utilize esse direito de recusa, né? Ele vai simplesmente falar assim, ó, realmente, aparentemente você está bem, mas eu vou te encaminhar para o hospital, ok? E também, né, desde o começo ali, né, coleta de dados, verificação de segurança da cena, cinemática do trauma ali, eu consigo solicitar apoio para que nós tenhamos um atendimento completo. Então, esse apoio pode ser a companhia de energia elétrica para desligar fios de alta tensão, pode ser a Comgás para desligar uma tubulação de gás que foi afetada, né? A CETESB, por conta de vazamento de algum produto químico, a CET para fazer desvio dos trânsitos, né? E por aí em diante. Já a abordagem da vítima, né? Nós temos dois tipos de vítimas, as vítimas conscientes ou as inconscientes, né? Nas vítimas conscientes, eu me identifico como socorrista, né? Olá, eu sou do Corpo de Bombeiros, estou aqui para te ajudar, né? Então, eu me identifico e ofereço essa ajuda, tá? Para as vítimas inconscientes, isso não é possível, então eu preciso de algumas informações adicionais. A primeira delas é se há testemunhas no local, se alguém viu o que realmente aconteceu. Se nós encontrarmos uma testemunha no local, essa pessoa vai nos fornecer dados, né, que vão ajudar aí a gente estabelecer um nexo causal, né, para aquela vítima, né, e tentar definir se é uma vítima de caso clínico ou caso traumático, tá? Lembrando que o caso clínico só existem algumas formas de eu descobrir o que aconteceu, né? A primeira é se houver uma testemunha no local, né? A segunda, quando é um caso clínico, por exemplo, de vítima consciente, né? Então, a própria vítima fala para mim, ó, eu estou com dor no peito, eu estou com tontura, vertigem, tá? Então, o caso clínico, eu preciso ter essas informações. Caso haja dúvida, se eu não tenho as informações por completo, eu vou tratar essa vítima como uma vítima de trauma, perfeito? Vamos lá, há alguns tipos de emergência, né? Vamos classificá-los agora. Já havíamos adiantado de que nós possuímos vítimas, né, de casos clínicos, casos traumáticos e emergências psicológicas. Essas emergências psicológicas, elas podem ser transitórias ou permanentes. Emergências clínicas.
Podemos ter aí emergências cardíacas, respiratórias, gástricas ou neurológicas, tá? Então, esses são alguns exemplos de emergências clínicas. É óbvio que existem outros tipos, tá? Esses são alguns exemplos. Perfeito? Emergências traumáticas. Eu posso estar atendendo um caso de uma fratura, de queimaduras, e essas queimaduras elas podem ser térmica, química, abrasiva, elétricas ou de outra origem, tá? Lesões com hemorragia, e essa hemorragia pode ser interna ou externa. Emergências psicológicas. Nas emergências psicológicas, temos as emergências transitórias, que pode ser aí um caso de estresse, né? Então, uma pessoa dominada ali por um momento de estresse, ela comete algum ato, né, que não deveria, uma tentativa de suicídio, por exemplo, né, ou um acesso de raiva, tá? Pessoas com depressão, pessoas com bipolaridade, ok? E temos as emergências clínicas, né, as emergências psicológicas permanentes. Quais são essas doenças psicológicas permanentes? Tá? A esquizofrenia e o transtorno de personalidade dissocial. Tá? Essa esquizofrenia, normalmente, são aquelas vítimas que ouvem vozes, tá? Elas estão sob a influência de pensamentos onde ela acredita que aquilo seja realidade, tá? Ela realmente acredita que aquelas vozes que estão falando com ela, aquelas vozes existem, né? Que a situação, né? Uma alucinação que ela está tendo, ela acredita que aquele momento seja real, né? Então ela consegue enxergar ali animais tentando atacá-la ou pessoas tentando atacá-la, mas na realidade nada disso está acontecendo, tá? Então ela está sob influência dessa doença permanente, tá? O transtorno de personalidade dissocial são os psicopatas, né? E normalmente os psicopatas são aqueles que realizam grandes atos que acabam chocando as pessoas, né? Você nunca espera aquela reação de uma pessoa sociopata, por exemplo. Normalmente essas pessoas são tranquilas, calmas, né? Têm uma convivência um pouco afastada, né? São um pouco isoladas, mas quem conhece, né? Quem convive com essas pessoas, acham que são apenas pessoas tímidas, pacatas, né? Mas, de repente, algum gatilho, né, é acionado e essa sociopatia acaba promovendo, né, fazendo com que a pessoa realize atos insanos, né? Essas doenças, normalmente, né, a pessoa já nasce com essa doença, mas pode passar aí anos despercebido, tá? Até que algum fato de start, né, faz com que essa doença apareça com mais voracidade. Perfeito? Tranquilo até aí? Sim. Galera? Ok. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Perfeito. Vamos lá. Sempre que eu for abordar uma vítima, né, eu preciso realizar um conjunto, né, eu preciso realizar algumas manobras para saber se essa vítima possui sinais vitais ou não, ok? A análise primária, ela é o quê? Ela é um conjunto de procedimentos lógicos e ordenados, tá? Visando estabelecer se a vítima possui sinais vitais ou não, tá? Então, notem isso, que a definição de análise primária, tá, ok? Então, é um conjunto de procedimentos lógicos e ordenados, tá? Com o objetivo de estabelecer se a vítima possui sinais vitais ou não. Essa manobra, ela é muito rápida, ok? Nós temos pouco tempo para realizar. Então, a partir do meu primeiro contato com a vítima, eu tenho 30 segundos para estabelecer, né, se essa vítima possui circulação e respiração. É esse o meu objetivo principal na análise primária, ok? E a análise primária para casos clínicos, ela possui a seguinte ordem: C a B, ok? Sendo C, circulação,
A, de vias aéreas, e B, de respiração. Ah, professor, mas respiração começa com R, tá? Esses termos estão todos em inglês, ok? Então, CAB é a sequência para vítimas de caso clínico, tá? Então, quando eu tenho certeza que é um caso clínico, a primeira coisa que eu vou buscar nessa vítima é a presença de circulação, tá? A presença de pulso. Né? E onde eu vou buscar esse pulso? Eu vou buscar na carótida, a região carotídea, né? Que é aquela grande artéria que nós temos no pescoço, perfeito? Então, numa próxima aula nós vamos ver quais são as formas de fazer essas buscas por pulso, perfeito? Achei o pulso, né? Então, procurei pulso na vítima. Ela tem, né, a presença de pulso, significa que o coração está batendo, tá? Se o coração está batendo, obviamente eu não preciso fazer o quê? Uma manobra de reanimação cardiopulmonar nessa vítima, tá? Eu não preciso fazer aquelas compressões torácicas, perfeito? Então, o próximo passo é o quê? Se ela tem pulso, é abrir as vias aéreas, né? Então, eu promovo a abertura de vias aéreas para que o ar entre com mais facilidade. E vou procurar se essa vítima possui respiração, tá? Então, pessoal, lembra que eu falei que a análise primária é um conjunto, né, de procedimentos lógicos e ordenados? Até alguns anos atrás, essa análise primária em vítimas clínicas, ela tinha a sequência de ABC. Então, era ABC, a sequência das vítimas de caso clínico, né? Onde a primeira coisa que eu fazia era abrir as vias aéreas, num segundo momento eu buscava a respiração e depois eu buscava por pulso, tá? Nós vamos entender o porquê que a gente chama a análise primária de um conjunto lógico e ordenado, tá? Vamos lá, vocês acham que é possível, existe a possibilidade de uma vítima ter pulso, mas não estar respirando? E aí? É possível? Uma vítima tem pulsação, mas não respira? Você fala Resumindo, assim, o coração dela tá coração batendo, mas bate, não respira. o coração bate, Creio mas que ela sim. não está respirando. É possível? Eu creio que sim. Sim, é possível. Essa vítima, num caso desse, nós estaremos falando de uma parada respiratória, ok? Sim, sim. Agora, o contrário, vamos ver se o contrário é possível. É possível uma vítima estar respirando, ela possui movimentos de respiração, mas o coração está parado? Acho que Eu também. acho que não. Sim. Ah, sim, porque aí é uma parada cardíaca. Aí é uma parada Ok. cardíaca. Então, quando ocorre a parada cardíaca, a parada respiratória, ela é conjunta, tá? Então, nós Agora, nunca... deixa eu... Pode falar. Uma dúvida minha. Quando tem a parada respiratória, Ok. é necessário fazer o movimento de RCP? Não, nós vamos realizar o quê? Nós vamos realizar assistência ventilatória, ok? Mas calma lá, nós temos momentos diferentes, protocolos diferentes, tá? Vamos falar assim, resumidamente e a grosso modo, ok? Então, se nós vamos avaliar uma vítima, tá? E durante essa avaliação, nós percebemos que ela possui pulso, mas não respira, nós vamos realizar a assistência ventilatória. Essa assistência ventilatória pode ser o famoso boca a boca, tá? Pode ser um boca-máscara, pode ser uma ventilação mecânica, ok? Com a utilização de um ambu, tá? Um respirador externo, perfeito? Mas isso tem algumas ressalvas, né? Principalmente agora, em épocas de pandemia, tá? Isso a gente vai falar lá na frente, quando eu falar de assistência ventilatória, ok? Então, voltando ao nosso exemplo. É possível uma pessoa respirar, mas o coração estar parado? Não, isso não é possível, ok? Então, se não é possível existir respiração sem pulsação, tá? Nada mais lógico que eu inverter aquela ordem antiga do ABC. Então, foi trazido para frente o C, o último procedimento, e veio para o primeiro. Por quê? Porque se eu procuro na vítima pulsação e não acho o pulso, não encontro, né, não sinto os batimentos cardíacos dessa vítima, então, obviamente, ela está em parada cardiorrespiratória. Eu não preciso mais procurar por respiração.
Se eu abordei uma vítima, busquei por circulação, não encontrei a circulação, eu inicio imediatamente o RCP. Eu não preciso mais perder tempo procurando respiração nessa vítima. Ok? Entendido? Vamos lá, em vítimas de trauma. Em vítimas de trauma, tá? Essa sequência aí, ela é um pouco maior, tá, ok? Notem que existe um DR, A, B, C, D, E, tá? Vamos entender essa sigla. O D, né, é de perigo, né, de danger, tá? Então, eu tenho que olhar a segurança do local, né? Lembra aquela na aula passada que falamos sobre avaliação de cena? Então, é nesse momento que eu vou procurar pela energia que causou aquela lesão, ok? Então, se foi um choque elétrico, se foi um ferimento por arma de fogo, se foi um acidente de trânsito, tá? É nesse momento que eu busco a segurança de cena, e se não houver segurança para a equipe, antes de atuar, eu devo fazer o quê? Eliminar aquela fonte de risco, perfeito? Com tudo, né, feito e garantida a segurança da equipe, eu parto para a segunda etapa, que é a responsividade, tá? A responsividade nada mais é do que buscar por uma resposta verbal ou por gestos da vítima, né? Com o famoso "ei, ei, você está bem", tá? Então, no "ei, ei, você está bem", né, fazendo essa atividade 3 vezes, eu espero uma resposta da vítima. Se ela não responder, tá, eu vou assumir que essa vítima está em estado de inconsciência, perfeito? E a partir daí eu vou realizar o quê? A busca pelos sinais vitais dessa vítima. Porque se eu chego no local e falo, "ei, ei, você está bem", e a vítima responde, "estou", ou se ela responde, "não estou, preciso de ajuda", tá? Se ela consegue falar com você, então é automático que ela tem pulso e respira. Eu preciso agora perder tempo procurando pulsação nessa vítima? Não preciso, tá? Já está óbvio que ela tem uma consciência ali, que ela tem os seus sinais vitais garantidos, tá? Mas se ela não responder, então agora, na sequência do trauma, a primeira coisa que eu vou fazer é estabilizar as vias aéreas, tá? E melhorar a sua permeabilidade. Por que no trauma eu inverto ali, né? Por que o A passou na frente do C agora? Porque se é uma vítima de trauma, eu tenho que, além do atendimento da vítima, me preocupar com a coluna cervical, com a estabilidade da coluna cervical. Então, é nesse momento de abertura de vias aéreas que eu já adoto uma posição para garantir essa estabilidade, tá ok? A partir do momento que eu abri essas vias aéreas, né, melhorei a posição ali da vítima, nós vamos buscar por respiração. Se ela estiver respirando, então automaticamente eu sei que ela tem pulso, tá ok? Se ela não estiver respirando, eu já sei que a parada respiratória existe. Eu preciso saber o que é agora. Se existe a circulação, tá? E para garantir que tem circulação, eu vou fazer ali um método de busca pelo pulso carotídeo, perfeito? Depois desse passo, né, se até esse momento tudo estiver bem, né, então abrir as vias aéreas, a minha vítima está respirando, ela tem circulação, né, eu vou buscar o que agora? Mensurar a consciência dela. E como que eu faço essa mensuração? Pela tabela de Glasgow. Tá? Então existe uma tabela chamada tabela de coma, né, de escala de coma de Glasgow, onde eu vou dar uma nota para essa vítima. Essa nota vai ser entre 3 e 15, tá? 3 para os casos mais graves, 15 para as vítimas em perfeito estado, tá? Com um nível de consciência em perfeito estado, perfeito? Peraí, Depois... tá. Pode falar. Quanto menor, pior. E quanto maior, melhor. Isso, quanto menor o número, pior é o estado da vítima, ok? Então, mas não existe chega a nota zero? zero. Não chega a zero. Sempre, o menor número é 3, tá bom? Numa próxima aula a gente vai aprender essa tabela desde os seus fundamentos e aprender a fazer essa mensuração, tá? Porque é o seguinte, essa tabela de coma de Glasgow, notem que no caso clínico eu não utilizo Glasgow, tá? A tabela de coma de Glasgow, ela é feita para nós tentar perceber pela vítima se houve um dano cerebral, se houve um traumatismo craniano, tá?
Então, sempre que houver casos onde é possível um traumatismo craniano, nós utilizaremos essa tabela de coma de Glasgow. Perfeito? Tranquilo? Perfeito. Ok. Sim. Depois de tudo isso feito, nós faremos a exposição da vítima. O que é a exposição da vítima? É a remoção das vestes, ok? Por quê? Porque eu preciso visualizar o que acontece com aquela vítima, né? Então, eu preciso cortar essas roupas, tá? No trauma, não existe o procedimento de você pedir para a pessoa tirar uma blusa ou tirar uma calça. Não, as roupas devem ser cortadas. E por que devem ser cortadas? Para que essa vítima não se movimente, tá? Então, lembre, né? Em casos traumáticos, né, eu preciso preservar a coluna cervical. Se eu faço com que a vítima se movimente para retirar as suas vestes, eu não estou garantindo essa imobilização, ok? Eu posso agravar uma lesão que tenha ocorrido durante o acidente. Perfeito? Lembrando que a exposição, ela deve ser de uma forma condizente com a situação, tá? Como assim? Se eu tenho uma vítima de queda, onde ela relata que tem dor no braço, e eu percebo que um dos braços, né, um dos membros superiores, possui aí, né, uma fratura, eu faço o corte da parte superior das roupas, né? Mas, por exemplo, se for uma mulher, eu preciso, nesse momento, retirar o sutiã dela, ou só a camiseta já é o suficiente? Só a camiseta já é o Só a camiseta é o suficiente, ok? Mas e se essa mulher estiver em parada cardiorrespiratória e eu tenho, né, como ferramenta de trabalho, o desfibrilador externo automático, o DEA, que é aquele equipamento que vai disparar, né, uma corrente elétrica para tentar fazer o coração voltar a bater, né? Aí você Se vai eu ter que for, tirar. eu vou ter que tirar o Depende. sutiã. Então, Depende. mas aí é ideal que nós retiremos o sutiã. Por quê? Muitos sutiãs hoje em dia, o Cauê, possuem hastes metálicas Ferrinho. em sua base. E essa haste Ah, metálica, sim, ela pode desviar a corrente do DEA, ok? Mas nós teremos Deixa uma eu aula só de perguntar. DEA também. Pode falar. Mesmo sendo com aquele o material que chama paz, que é aquele que gruda na pessoa e dá os Mesmo com toques, as pás. mesmo sendo a paz. Ok? Mesmo com a pá. Ah, tá, Primeiro, entendi. assim, não existe ideia sem pá, ok? Todo ideia terá uma pá, duas, Sim, né? sim. Ou uma pá grande inteiriça, ou duas pás. Perfeito? Certo. Ok. Não Feita a entendi. análise primária, após a análise primária, se a vítima, né, possui sinais vitais, eu posso partir para a análise secundária. Por que eu falo isso? Se a nossa vítima não tem sinais vitais, não dá para análise secundária. Nós vamos fazer o quê? A manobra de reanimação, tá? Então, nós faremos as compressões torácicas com as ventilações, tá ok? Mas se a vítima possui respiração, possui batimento, tá ok? Nós vamos fazer uma análise secundária. O que é análise secundária? Eu vou buscar por grandes hemorragias, né? Tanto internas quanto externas, perfeito? A hemorragia externa é muito fácil de perceber, eu vou notar ali o extravasamento de sangue, ok? Mas a hemorragia interna, como que nós percebemos? Através de alguns exames, principalmente na cavidade Toque? abdominal. Não, um socorrista nunca deve realizar o toque, ok? Ele não pode realizar nenhuma manobra invasiva, ok? Nem por nenhum tipo de orifício. Então, ele não pode realizar manobras invasivas, tá? E durante a aula principalmente de assistência ventilatória, a gente vai perceber isso daí. Perfeito? Então, ele vai perceber como uma hemorragia interna, palpando o abdômen, ok? Ele vai dividir ali o abdômen em 4 partes e vai palpar o abdômen dessa pessoa, buscando o quê? Uma hemorragia interna na cavidade abdominal. Tranquilo? Como ele pode perceber uma hemorragia interna, por exemplo, num caso de traumatismo craniano, tá? Ele consegue perceber olhando atrás das orelhas, né? Se existe alguma mancha roxa ou não, a gente vai falar
os termos técnicos mais para frente, tá? Ele pode procurar por sangramento nos ouvidos, né? Que seria uma otorragia. Ele pode procurar embaixo dos olhos, né? Se existe aquela famosa marca de guaxinim, que seria os dois olhos, né, com arroxeado, ok? Então, existem alguns métodos de busca de hemorragias internas. Como que ele pode perceber isso também? Pela cor dos lábios, né? Se os lábios estão cianóticos ou não, se eles estão perdendo a cor, né? Ele pode perceber também através do exame de perfusão capilar, é um exame que ele vai fazer ali na mão da vítima, tá? Nas unhas da vítima, se ela não estiver com esmalte, lógico, perfeito? Então, tudo isso a gente vai aprender com o passar das aulas, ok? Fraturas. As fraturas são mais fáceis de serem percebidas se forem fraturas completas, né? Se for um osso que se partiu totalmente, tá? Fraturas parciais, eu não vou perceber a deformidade do membro, mas eu vou perceber o quê? Que a vítima não consegue movimentar aquele membro. Ela vai relatar muita dor e não consegue mexer aquela perna, aquele braço, ok? Então, as fraturas serão buscadas aí na análise secundária. Sinais vitais. Os sinais vitais, eu procurei eles lá na análise primária, lembra? Na análise primária eu procurei por respiração e eu procurei por pulsação. Mas em nenhum momento da análise primária eu vou aferir o quê? A qualidade dessa respiração e a qualidade dessa pulsação, tá? Então, é agora, nesse momento aqui na análise secundária, que eu vou verificar se a vítima respira bem, se ela tem boa pulsação, se a pressão arterial está boa, tá? E como que eu faço isso? Eu posso, contando essa respiração, né? Eu posso perceber se eu tenho, né, se a vítima possui respiração rápida ou lenta, se a respiração é profunda ou superficial, tá? A mesma coisa com a pulsação. Se eu tenho batimentos rápidos, se eu tenho batimentos lentos, se o pulso está forte, se o pulso está fraco. Pode falar. Existe pessoas que têm acidente e começam a ter crise de pânico? Existe, isso é comum, ok? A pressão arterial, então vou também fazer a aferição da pressão arterial. Tá? Na pele, o que poderemos notar da pele da vítima? A cor e a temperatura, né? Então, eu posso perceber manchas na pele da vítima, né? Denotando ali algumas contusões. Eu posso perceber hemorragias internas pela cor da pele da vítima. Eu posso perceber sinais de envenenamento ou intoxicação. Então, a pele da vítima está azulada ou acinzentada. Eu posso estabelecer que pode ter havido aí uma intoxicação ou um envenenamento, ok? Temperatura, se a pele está fria, se a pele está quente, se ela está úmida ou se ela está seca, ok? Então, existem algumas informações que eu vou retirar também da parte de análise da pele dessa vítima. Eu vou realizar também uma entrevista chamada ampla, tá? Essa entrevista pode ser com a vítima, se ela estiver consciente, ou com alguma pessoa que conheça bem a vítima, tá? Nessa entrevista, eu vou buscar o quê? Se a vítima possui alguma alergia, se ela utiliza algum medicamento de uso contínuo, se ela possui patologias, ou seja, doenças antes do acidente, pré-estabelecidas, se ela já faz algum tratamento, né? Se ela ingeriu líquidos, se ela está hidratada ou se ela ingeriu bebida alcoólica, tá? E se ela está alimentada ou não. Através dessas informações, eu consigo ir estabelecendo alguns motivos para aquele problema, né? Então, vamos a um exemplo aqui. Nós somos acionados para socorrer uma pessoa que está passando mal, né? Nós chegamos no local e eu faço análise primária, né? Notei ali que ela está consciente, ela tem pulso, ela respira, né? Não possui nenhuma lesão, não é uma vítima de trauma, um caso clínico. Ok. Então, nós vamos fazer o que agora? Uma entrevista. E aí eu pergunto para ela, você tem alguma alergia? Ela fala, eu tenho alergia a frutos do mar. Ok. Você toma algum medicamento aí de uso contínuo? Somente o antialérgico. Sem ser o antialérgico, eu não tomo mais nada. Mas eu só tomo antialérgico quando eu como alguma coisa que eu não posso. Perfeito. Você tem alguma doença pré-existente, alguma patologia? Não, tirando essa alergia a frutos do mar, eu não tenho nada. Você ingeriu líquidos
hoje? Você está hidratado? Você ingeriu alguma bebida alcoólica? Não, eu tomei bastante água hoje e não bebi nenhuma bebida alcoólica. Perfeito. Você se alimentou hoje? Sim, eu me alimentei. O que você comeu? Um bolinho de camarão. Opa, olha aí. Né? Na última pergunta, eu já consegui estabelecer o que aconteceu. Então, temos uma pessoa que tem alergia a frutos do mar, né? E ela se alimentou aí com um bolinho de camarão, por exemplo. Tá ok? Então, essas perguntas, elas serão muito importantes para o socorrista estabelecer o que aconteceu com a vítima ou não, perfeito? E também vai servir como base de dados na hora de entregar essa vítima para o médico, tá? Eu vou passar o maior número de informações possíveis para o médico. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos lá, sistema respiratório, tá? Vamos falar um pouco de sistema respiratório, porque se nós não falarmos como funciona o corpo humano, né, algumas características de funcionamento, a gente não consegue entender algumas informações sobre análise primária e análise secundária, tá? Então, o sistema respiratório, ele é um sistema aberto e incompleto, tá? Por que aberto e incompleto? Né? Ele possui orifício de entrada e saída, ok? E ele não está completo, eu preciso renovar aquele ar que está dentro dele. Se eu não promover essa renovação de ar, ok? O sistema entra em colapso. Então, se um engasgo, por exemplo, com algum objeto, algum alimento, né, pode promover a interrupção desse fornecimento de ar e o sistema todo entra em colapso, ok? O sistema respiratório ele é dividido em dois tratos, trato superior e trato inferior. Quem é o trato superior? A cavidade nasal, a boca, o nariz, a faringe e a laringe. Okay? Então, até a laringe, nós temos o trato respiratório superior. Perfeito? Passando da laringe, nós teremos a traqueia, o brônquio principal e o pulmão. Tá? Da traqueia para baixo, estamos falando do trato respiratório inferior, perfeito? Essa divisão é muito importante quando nós falarmos também da parte de níveis de suporte de saúde, né? Se a viatura que está atendendo é um suporte básico, se ela é um suporte intermediário ou se ela é um suporte avançado, né? Adiantando um pouquinho esse tema, né? Somente o médico pode passar da traqueia para baixo, tá? O socorrista básico ou intermediário, ele pode chegar somente até a laringe dessa vítima, tá? Mas como que ele vai ter esse acesso? Com as mãos? Não. Ele vai ter acesso com alguns equipamentos, perfeito? Então, até a laringe, um socorrista básico ou intermediário pode chegar, tá? Passou desse limite, né, da traqueia para baixo, somente um médico, perfeito? Olhando mais de perto, nós temos um pulmão, ok? E vamos notar que o pulmão, ele parece aí com uma árvore, né? Uma grande árvore sem folhas, né? Nós vemos grandes galhos, né? Esses galhos vão se ramificando cada vez mais e ficando cada vez mais finos, perfeito? Esses galhos mais grossos que nós estamos vendo, são os brônquios, né? Os brônquios, a partir do momento que eles vão se ramificando e ficando cada vez mais finos, passam a se chamar bronquíolos, tá? Depois dos bronquíolos, nós temos os alvéolos, tá? Os alvéolos são as pontas desses galhos, tá? E quando a gente olhar mais de perto, a gente vai perceber que esse galho não é um galho seco. Lá na pontinha dele, parece que tem um cacho de uva, ok? Esse cacho de uva, né, essas uvinhas aí, seriam os alvéolos, né? Então, um conjunto desse de alvéolos é chamado de saco alveolar, ok? E é dentro do alvéolo onde ocorre a troca gasosa. É lá dentro do alvéolo onde, quando eu faço a inspiração, né, quando eu inalo o ar exterior, esse ar rico em oxigênio vai para o meu pulmão e através, né, de um processo de catálise, né, um processo catalítico, ele vai absorver o oxigênio e liberar para o ar o CO2. Tá? Então, o nosso corpo, a nossa respiração, né, o funcionamento do meu corpo, ele gera liberação de dióxido de carbono. Tá? E quando eu inspiro, né, eu estou renovando o ar do meu pulmão, eu absorvo oxigênio e quando expiro, eu estou soltando, liberando dióxido de carbono. Tá?
Vocês lembram a composição do ar atmosférico? Quantos por cento tem de oxigênio no ar? É 19, Não. não, o mínimo é 19, o máximo é 23. Isso. Aí você está confundindo com o espaço confinado, ok? O ar atmosférico, ele tem 20,8 de oxigênio, ok? Mas para efeitos didáticos, tá? Nós vamos assumir que o ar atmosférico tem 21%, ok? Então, vamos fazer essa conta como o ar atmosférico tendo 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio e 1% de outros gases nobres. Mas, lá na parte do espaço confinado, não esqueça, o ar atmosférico, ele tem 20,8 de oxigênio, ok? Ok. Beleza. Então, vamos com essa conta arredondada de 21%, tá? Então, quando nós inalamos esse ar, nós estamos inspirando um ar com 21% de oxigênio. Quando eu exalo, quando eu expiro esse ar, tá? Eu estou devolvendo para a atmosfera um ar com 17% de oxigênio. Tranquilo? Então, cerca aí de 5% desse oxigênio, né, de 5 a 6%, eu estou absorvendo pela minha respiração. Tá bom? Essa troca gasosa ela é chamada de hematose. Tá? Então, a hematose é a troca gasosa realizada pelos meus alvéolos. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Vamos lá. Vamos notar agora a diferença. Né? Pode falar. Peraí. Dúvida não, tenho uma curiosidade. Ok. Tem algum tipo de gás ou algum tipo de poeira ou algo do tipo assim que chega a chegar até aos alvéolos? Sim, tem sim. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, se a minha vítima, né, ela adentrou um espaço confinado que estava repleto de nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é um gás asfixiante, tá? Ou seja, eu não consigo respirar dentro de uma nuvem de nitrogênio, dentro de um ambiente com muito nitrogênio. O que vai acontecer? Quando eu inalar essa atmosfera, né, aquela quantidade excessiva de nitrogênio, quando esse gás, né, quando o nitrogênio chegar dentro dos meus alvéolos, né, tem uma substância no nosso sangue chamada hemoglobina, ok? É a hemoglobina que faz o transporte dos gases, tá? Então, é justamente a hemoglobina que ela coleta o oxigênio lá dentro do alvéolo, ela entra na minha corrente sanguínea, ela passeia pelo meu corpo, fornecendo oxigênio para as células e retirando o dióxido de carbono, e numa segunda passagem, quando ela chega no alvéolo de novo, ela libera o dióxido de carbono e absorve o oxigênio novamente. Mas nessa passada, se ela notar que não existe oxigênio ali, ou seja, dentro daquele pulmão não tem um ar atmosférico, tem um gás asfixiante, o que a hemoglobina vai fazer? Ela simplesmente não vai coletar esse gás. Ela não absorve esse gás e não puxa esse gás para a nossa corrente sanguínea, ok? Então, eu vou ter uma asfixia por conta da atmosfera. Mas o meu sangue, né, a minha hemoglobina, não absorveu esse gás. Perfeito? Então, esses são os gases asfixiantes. Mas se esse gás for tóxico, o que vai acontecer? Quando inalar, quando fizer a inspiração, esse gás tóxico vai para o pulmão, né? A hemoglobina vai absorver esse gás, tá? Juntamente com algumas moléculas de oxigênio que estejam por ali, né? Então, o meu corpo, né, a minha hemoglobina vai absorver esse gás e vai levar esse gás para dentro da minha corrente sanguínea. A partir desse momento, tá? A minha corrente sanguínea vai começar a transportar esse veneno, né, esse gás tóxico, para o resto do meu corpo, chegando até o cérebro ou outros órgãos suscetíveis àquele gás venenoso, ok? Nem sempre um gás venenoso vai atingir, né, vai afetar só o cérebro da vítima.
pode afetar outros órgãos, ok? Então, o gás tóxico, ele tem a capacidade de ser absorvido pela hemoglobina, tá? E transportado aí na minha corrente sanguínea. Tranquilo? Beleza? Beleza. Entendido? Legal. Vamos lá, sistema circulatório. O sistema circulatório é um sistema completo e fechado. Tá? Por que completo e fechado? Ele possui tudo. Nós temos a bomba, nós temos o líquido e nós temos os dutos, ok? Então, ele não precisa de adição de mais líquido, né, para poder funcionar. Então, é um sistema que está completo e ele é fechado. Eu não posso também ter o quê? Grandes perdas de volume, né? Se dessas artérias ou de uma veia muito calibrosa se romper e eu tiver um grande extravasamento desse volume de sangue, tá? Eu posso comprometer o sistema circulatório, ok? O coração, né, do ser humano, ele é dividido em algumas áreas, perfeito? E ele é abastecido, né, por algumas veias e aortas principais. Então, quando a gente olha aqui no desenho, a gente vai perceber que nós temos parte do desenho em azul e parte do desenho em vermelho. Sempre que eu olhar um desenho desse, né, essas cores azul e vermelho tem um significado, tá? A cor vermelha significa um sangue rico em oxigênio que está sendo enviado para o corpo, tá? Então, sempre que eu ver no desenho uma cor vermelha, tá? Veias ou artérias vermelhas, é porque esse sangue está vindo do coração, passando pelo meu corpo, levando oxigênio, ok? Quando a cor for azul, significa que esse sangue está voltando do meu corpo e ele está rico em dióxido de carbono e com pouco oxigênio, obviamente, tá? Então ele precisa ser mandado para o pulmão para fazer o quê? Liberar o dióxido de carbono e absorver oxigênio novamente, tá? Essas tubulações, né, essas veias aí que estão passando por essa bomba, que é o nosso coração, existem as principais, tá? Então, quando eu olho aqui a aorta, né, essa veia, essa artéria aorta, ela é responsável por levar sangue para a parte superior do meu corpo, né? Então, ela vai levar grande volume de sangue ali para o cérebro, ok? Então, a aorta, ela está mandando esse sangue lá para cima. Essa veia pulmonar, que está aqui embaixo em vermelho, tá? Ela é a veia que está vindo do pulmão. Então, o sangue que passou pelo pulmão, que liberou o CO2, está rico em oxigênio agora, ele vem pela veia pulmonar, entra no coração e sai pela aorta, ok? Então, digamos que o pulmão está aqui, né? Eu estou respirando, esse ar rico em oxigênio entra pela veia pulmonar, abastece o meu coração e sai pela aorta, tranquilo? Já o sangue escuro, né, o sangue azul que a gente chama, que é o sangue rico em dióxido de carbono, né, ele vem do meu corpo, né, então a veia cava superior e a veia cava inferior, elas são responsáveis por coletar esse sangue que está voltando do meu corpo, ok? Ele joga esse sangue rico em dióxido de carbono dentro do coração. O coração vai bombear esse sangue e mandar para o pulmão, através da artéria pulmonar, ok? E lá no pulmão será feita a troca gasosa, tranquilo? Então aqui nós temos uma representação gráfica mostrando exatamente como isso acontece, tá? Então o sangue entra no coração entra no coração, é mandado para a artéria aorta. A artéria aorta faz essa distribuição do sangue, mandando parte do sangue para o nosso cérebro, tá? E mandando parte do sangue para o resto do corpo. Perfeito? Então a artéria aorta mandou esse sangue. Esse sangue circulou pelo nosso corpo, ele começou a fornecer oxigênio. Mas depois que ele passou por todo o circuito, ele está rico em dióxido de carbono, tá, ok? E com pouco oxigênio. Ele volta para o coração. Ele voltando para o coração, ele é enviado para o pulmão. Lá no pulmão é feita a troca gasosa. Agora o sangue liberou o CO2, está rico em oxigênio de novo? Está. Então ele volta para o coração para um novo ciclo, tá?
Então, o sangue está sempre fazendo esse movimento, tá? Levando oxigênio e trazendo dióxido de carbono. Perfeito? O coração faz isso como? Tá? O coração consegue fazer isso através de dois movimentos, sístole e diástole. Tá? Sístole é quando o coração expande, e quando ele expande, ele admite sangue dentro dele, ok? Ele faz o bombeamento, ele está recebendo sangue. Quando ele comprime, ok? Ele está realizando a diástole. Então, sístole, né? Diástole quando ele expande, sístole quando ele comprime, ok? Então, diástole ele expandiu, sístole ele comprimiu. Na diástole ele admite sangue, na sístole ele expulsa o sangue, ok? E nessa que ele se comprime e expulsa o sangue, é que o sangue vai para as nossas artérias. Com esses movimentos, né, é possível realizar o quê? O corpo, ok? O corpo humano, ele sempre trabalha buscando homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio, ok? Então, o sangue rico em oxigênio, ele está levando oxigênio para as células e entrega oxigênio na proporção que aquela célula precisa, nem para mais, nem para menos. Ele recolhe o CO2, leva para o pulmão, tá? E libera esse CO2 para a atmosfera. Mas essa homeostase não é só na parte respiratória, é também na parte digestiva, é também na parte de filtragem do sangue, é também na nossa parte de equilíbrio ao caminhar, ok? Então, o nosso corpo sempre vai trabalhar com homeostase, ele sempre tende ao equilíbrio. E quando esse equilíbrio não consegue ser estabelecido, alguns problemas começam a acontecer, ok? Tranquilo até aí? Vamos lá. Quando o meu coração está bombeando, né, e ele bombeia aquele líquido vermelho, né, o que o coração está bombeando para as artérias? Que líquido é aquele? Como é o nome desse líquido vermelho que o coração bombeia? Sangue, né? Sangue, né? Isso, sangue, né? Mas é só sangue que corre nas nossas veias? Ou existe algum outro líquido que corre junto com o sangue? Líquido? Não, tem um. Eu esqueci o nome agora. Caraca, mano. Ok, junto com o nosso sangue, misturado com o nosso sangue, corre um líquido chamado linfa. Então, notem, o sangue, ele transporta apenas gases, ok? Então, o sangue, a minha hemoglobina, transporta oxigênio e dióxido de carbono. Então, a hemoglobina transporta gases. E os nutrientes? Os nutrientes são carregados pela linfa, ok? Então, já ouviram falar em sistema linfático? Okay? Então, é o sistema linfático que faz esse transporte de nutrientes para o nosso corpo, tá? Como isso acontece? Quando eu ingiro, né, quando eu faço a ingestão de algum alimento, algum líquido, né, ele vai para o estômago, certo? Ele vai passar pelo esôfago e vai para o estômago. Lá no estômago, acontece absorção de nutrientes? Nosso estômago tem essa capacidade de absorver nutrientes? O que vocês acham? Sim. Negativo. O estômago não absorve nutrientes. Ele apenas quebra o alimento para que essa absorção seja possível. Ok? É como se fosse um filtro, né? O estômago. Tá ok. O que acontece? Quando eu giro o alimento, né? Então eu mastigo esse alimento, faço a deglutição e ele vai para o meu estômago. Lá ele recebe um banho de ácido, né? Ele vai vai se misturar com ácido e esse alimento vai ser quebrado em micropartículas, ok? Para quê? Para ficar mais fácil a absorção desse alimento pelo meu organismo. Saindo do estômago, esse bolo alimentar, ele vai para os nossos intestinos, ok? E logo no comecinho do nosso intestino, nós temos uma área chamada jejuno, ok? E é o jejuno o responsável pela absorção dos alimentos, tá? Na verdade, das proteínas, das vitaminas,
Então, é lá no jejum que isso acontece. O jejum, vulgarmente, ele é como se fosse um segurança de uma balada, né? Digamos que eu sou dono de uma balada e eu falo assim para o meu segurança: olha, hoje somente as loiras podem entrar, ok? Homens e as morenas não podem entrar. Eu falo isso para o meu segurança. O que ele vai fazer na porta da minha balada? Quem que vai entrar? Somente as loiras, ok? Eu dei essa ordem para ele, né? Então o jejum, ele trabalha mais ou menos assim. Ele trabalha com um reconhecimento do que está passando por ali. Se for bom, se for partículas que o meu corpo aceita, ele vai absorver. Se aquilo não é bom para o meu corpo, não é absorvido pelo jejum, vai passar direto. E aí vai virar o quê? O bolo fecal, né? E vai virar as fezes, tranquilo? Então, tudo que não presta para o corpo humano, o jejum não absorve e vai ali para vai continuar o seu caminho pelo intestino para se transformar em fezes, perfeito? Mas o jejum, ele tem um certo problema. Ele absorve tudo que é bom, mas ele não tem um controle do quanto ele está absorvendo, tá? Então, se eu ingiro um excesso de vitamina, um excesso de proteína, um excesso de alguma coisa, tudo aquilo vai para dentro do meu organismo, perfeito? E aí o meu sangue vai coletar, vamos dar um exemplo. Eu acordo numa manhã fria, com sintomas de gripe, e eu preciso ministrar uma aula. Preocupado em ministrar aula, eu decido tomar uma vitamina C, né? Aquelas pastilhas efervescentes. Mas aí, por histeria, eu estou muito preocupado com aquela aula, eu preciso ministrar aquela aula, ao invés de tomar uma cápsula de vitamina C, eu coloco 5 cápsulas dentro do copo e faço um concentrado muito grande de vitamina C e ingiro essa vitamina C, ok? Quando chegar ali no meu jejum, essa vitamina vai ser absorvida, mas notem, em excesso agora, ok? O meu sangue vai transportar essa vitamina C e vai distribuir essa vitamina C no meu corpo, né, de uma forma equilibrada. Passando alguns ciclos, ele vai perceber que o quê? Tem muita vitamina C, está sobrando muita vitamina C dentro do sistema. O que eu faço? Eu preciso eliminar essa vitamina C. E como que eu faço a eliminação de partículas, né, de substâncias boas para o meu corpo, mas que entraram em excesso? Por onde essa substância vai sair agora? As fezes eu já sei que não é, porque das fezes saiu tudo que não presta para o meu corpo. Mas o que presta e foi absorvido em excesso? E agora? Por onde eu elimino? Pela urina. Perfeito, pela urina e pelo suor, ok? Então, tanto a urina quanto o suor, eles fazem parte do meu sistema excretor, tá? Então, é o sistema excretor responsável pela eliminação de substâncias boas para o meu corpo, mas que estão em excesso, perfeito? Ah, professor, mas o sistema excretor não são as fezes? Não, tá? As fezes é o final do meu sistema digestivo, perfeito? Então, o meu sistema digestivo, ele é um sistema aberto, igual ao sistema respiratório. Só que no sistema respiratório, eu tenho a entrada e a saída juntas, ok? Então, o nariz e boca estão próximos um do outro. No sistema digestivo, a saída não pode ser próxima da entrada, ok? Então, por onde vai sair essas fezes? Lá por baixo, pelos ânus, perfeito? Então, sai longe do orifício de entrada. Então, o sistema digestivo, ele tem a mesma entrada do sistema respiratório, mas a sua saída são por locais diferentes, ok? Tranquilo? Padrões de normalidade. O que são padrões de normalidade? Se eu não conheço, né, esses padrões, fica difícil eu estabelecer se a minha vítima está boa, né, se ela está bem ou se ela está mal, tá? Quando eu faço a avaliação primária ou a avaliação secundária, principalmente na avaliação secundária, é o momento em estabelecer se os padrões estão bons ou não, perfeito? Existem duas correntes, tá? Existem teorias onde divide a faixa etária das minhas vítimas em 3 grandes faixas, né? E essa que eu estou apresentando para vocês: lactante, criança e adulto, tá? Existem outras teorias, outros laboratórios que dividem em 4 faixas etárias, perfeito? Mas eu decidi utilizar por 3 faixas etárias. Então vamos lá.
Só um momento aqui, peraí. Pronto. Então, notem que nós temos 3 faixas etárias, ok? A primeira nós vamos chamar de lactantes. Quem são os lactantes, ok? É aquela pessoa, aquele ser humano, do seu primeiro dia de vida até 1 ano incompleto, perfeito? Completou 1 ano e até 8 anos incompletos é uma criança, tá? E acima de 8 anos, né, com 8 anos completos para cima, já é considerado um adulto. Mas, pô, Rodrigo, como assim? A partir de 8 anos é adulto? Sendo que o meu irmãozinho caçula aqui tem 15 anos e ainda passa no pediatra, né? Para primeiros socorros, para o atendimento de primeiros socorros e emergência, tá? Nós vamos dividir nessas 3 grandes faixas, tá? 2 motivos básicos. Primeiro, que vocês vão notar que os padrões de sinais vitais nessas faixas etárias são diferentes, ok? Segundo, que a partir de 8 anos, né, esse ser humano aqui, ele é dotado de uma coisa que essas 2 faixas etárias não têm, que é uma coisa chamada de proporcionalidade, ok? Como assim proporcionalidade? A partir dos 8 anos, né, o tamanho dos órgãos dessa vítima, né, desse ser humano, já tem o tamanho condizente para a sua idade, né? Já tem a proporção dos órgãos para a sua idade, né? Então, não existem desproporções aqui. Como assim desproporção, né? Notem um bebezinho, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui que o ser humano chegou na fase de ser um X-Men, né? Hoje, né, a criança, a partir de agora, já nasce falando e andando. Então, ela nasce, a partir do primeiro dia, ela já sabe falar e andar. Então, eu dou alguma ordem para esse lactante e ele consegue cumprir essa ordem. Eu vou dar uma ordem simples para ele. Eu vou falar assim, ô lactante, coça a sua orelha esquerda com a mão direita. Ele vai conseguir fazer isso? O lactante? Ele consegue coçar a mão esquerda, a orelha esquerda com a mão direita? Não consegue, porque ele é muito desproporcional. Ele tem uma cabeça muito grande em relação ao corpo, tá? O lactante, por exemplo, né, se nós analisarmos o fígado de uma pessoa nessa faixa etária, ele é 3 vezes maior do que ele precisa. É um fígado muito grande, é uma cabeça muito grande. Então, ele é desproporcional, ok? A partir do momento que ele começa a crescer, ele vai atingindo uma idade maior, ele vai ganhando proporção, ele vai chegando na proporção exata, né, na proporção correta que precisa. E quando ele chega na fase de adulto, né, que seria para primeiros socorros acima dos 8 anos, ele já tem essa proporção estabelecida, perfeito? Então, a partir desse momento, as funções vitais dele terão os mesmos padrões de normalidade do que um adulto mais avançado, perfeito? Vamos comparar essas faixas aí agora. No lactante, né, o pulso dele, né, o coraçãozinho dele ali, está batendo entre 110 batimentos por minuto até 130 batimentos por minuto, ok? Então, é um ritmo muito acelerado. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele é desproporcional? O coração dele é muito pequeno. A cabeça é grande e o coração é muito pequeno. Então, esse coraçãozinho pequenininho tem que bater muito mais rápido para conseguir ter uma circulação de sangue adequada. Perfeito? Já na criança, né, esse batimento pode ser de 70 batimentos por minuto até 120 batimentos por minuto. Tá? E no adulto, entre 60 batimentos por minuto e 80 batimentos por minuto. Em que situação o coração estará batendo nesse padrão? Tá? Em repouso. Então, a gente sempre vai falar assim, ó, uma pessoa em repouso deveria ter esses batimentos cardíacos, de acordo com a sua faixa etária. Então, por exemplo, vocês, nesse momento, assistindo a aula, como vocês estão em repouso, não estão realizando atividades aeróbicas, né, nenhum esforço físico, o coração de vocês deveria estar batendo entre 60 e 80. Se estiver muito abaixo ou se estiver acima, tá, ok? Dessa faixa, algum problema tem aí no organismo dos senhores, ok?
A respiração para o lactante, de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto, tá? Então, entre 30 e 40 movimentos respiratórios por minuto. Na criança, de 20 a 25 movimentos respiratórios por minuto. E no adulto, de 16 a 20, ok? Pressão arterial. Então, vamos lá. Se no lactante eu tenho um coração pequenininho, trabalhando em alta velocidade, tá? É impossível ele ter a mesma pressão arterial que um adulto, tá? Onde ele tem um coração maior que bate numa cadência menor, ok? Então, vamos lá. No lactante, essa pressão arterial ela vai ser de 95 a 65, né? Então, 95 por 65. E o que seria isso? Milímetros de mercúrio, tá? Então, quando a gente vai no posto de enfermagem e a enfermeira fala assim pra gente, ó, sua pressão está 12 por 8, na verdade, ela resumiu aqueles dados, tá? Ela deveria falar que está como? 120 por 80, tá? 120 por 80 é o quê? Milímetros de mercúrio, tá? Então, nós estamos aferindo uma pressão, perfeito? Então, nos lactantes, voltando aqui, 95 por 65 é a pressão arterial normal para essa faixa etária. Para a criança, 110 por 65. E para os adultos, 120 por 80. Tá? Porém, com a má alimentação dos dias de hoje, mas mais uma carga de estresse alta no ritmo de trabalho, hoje em dia a classe médica aceita os 130 por 90 como uma pressão ainda normal, ok? Temperatura. A temperatura do nosso corpo, ela será igual, né, o padrão de temperatura igual para qualquer faixa etária. O nosso corpo trabalha entre 36 e 37 graus Celsius, ok? Então, essa é a temperatura normal do nosso corpo. Menos que isso é hipotermia, mais que isso é estado febril. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, beleza. Por hoje, vamos encerrar por aqui. Tá? Espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, me procurem aí pelos meios já conhecidos. Tá bom. Tranquilo. Beleza, galera? Então, Já. boa noite e bom descanso aí para vocês. Igualmente, cara. Bom final de plantão aí pra você. Valeu. Bom final de semana, né? Sextou, né? Sextou com S de sono. É só o que eu sei fazer ultimamente, mano. É dormir. Tá certo, Real. né? Mas por que você tá tão cansado assim? Por causa do trampo? Mano, eu tô entrando muito cedo e agora é mais função, é mais coisa. Tá Bom, bom. mas é um motivo bom, né? É um motivo bom. Graças a Um Deus. motivo bom, mas chega em casa, sabe quando você só quer um banho e deitar e tipo, Sei. foda-se o mundo? Então, beleza. Vai lá e Minha aproveita. vida ultimamente tá assim.